Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando a nossa Agro Live News aqui pelo blog do Mário Bittencourt. Muito grato a todos que nos acompanham aqui pelo Instagram, também por outras redes sociais como no Facebook, no Twitter, também no YouTube. Você que nos acompanha por YouTube, inclusive, que vai ver esse vídeo, você deixa o seu like aí e clique também no sininho para ativar as notificações. Hoje nossa Agro Live News ela vai falar sobre mecanização na cafeicultura, do plantio ao beneficiamento, com o presidente da empresa pinhalense, Reimar de Andrade. A Pinhalense, que é uma das principais fabricantes de maquinários para o setor do agronegócio, principalmente no café e outras culturas, no Brasil, e tem forte atuação também na Bahia. A Agro Live News ela tem o apoio do site Marketing no Agronegócio e da Horus Aeronaves. Se você quer dicas para se destacar nas redes sociais, acesse o site www.marketingnoagronegócio.com.br. No site você pode baixar gratuitamente o mais recente livro do jornalista Rodrigo Capella, Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas. Acesse marketingnoagronegócio.com.br e baixe já o seu livro. Com a tecnologia oferecida pelos drones da Horus Aeronaves, você pode ter até 50% de economia, melhorar o seu trabalho em campo e aumentar a produtividade na lavoura. Acesse horusaeronaves.com, converse com o especialista e dê o primeiro passo para diminuir os custos com perdas em insumos caros. Muito grato a todos que já estão aqui presentes na nossa live. Inclusive o senhor Reimar de Andrade, estou vendo aqui a Pinhalense, já entrou também. E a gente vai adicioná-lo para a gente passar até a nossa conversa. Estabelecendo a conexão. Olá, senhor Reimar. Boa noite, Mário. Boa noite. Tudo bem? Como está? Tudo certo. Graças a Deus. Muito grato ao senhor por estar aqui participando da nossa Agro Live News. Para a gente é uma satisfação receber o senhor para estar falando sobre mecanização na cafeicultura, um assunto que é muito importante, principalmente nessa época de pandemia, que a gente sabe que teve alguns problemas com relação à colheita do café, a questão de cuidados que os produtores estão tendo por conta de não poder aglomerar tantas pessoas assim na lavoura. Então, a mecanização, nesse sentido, também ela entra como algo mais que necessário. Praticamente obrigatório aí para muitos produtores estarem buscando essa alternativa para fazer a colheita do café. Essa semana, inclusive, a gente conversou com o pessoal aqui da Copmac, que é a Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense, de Vitória da Conquista, no Planalto da Conquista, que ela abrange essa região, e foi informado que está uma colheita prevista aí de cerca de 1 milhão de sacas, que dá mais ou menos aí 60 mil toneladas de café, mas só 20% dessa quantidade foi colhida. Então falta muito ainda para colher, e a mecanização ela pode ser uma alternativa. Vou deixar o senhor aí para dar os cumprimentos aí para na nossa Agro Live News. Boa noite a todos, e em especial a todos os amigos aí da Bahia e da região do Planalto de Conquista, que é uma região que a gente tem uma estima muito grande por todos vocês aí. Eu tenho grandes amigos aí na região de Vitória da Conquista, então é um prazer poder estar conversando um pouco com vocês e falando um pouco sobre a mecanização e das oportunidades que os produtores e os cafeicultores têm nesse momento para conseguir enfrentar esses novos desafios. Como você falou muito bem, nós estamos aí diante de uma pandemia, e a pandemia pegou justamente os produtores no início da sua colheita, e o brasileiro, que é muito inventivo e sabe se adaptar com muita facilidade, ele soube aproveitar essas oportunidades, Então aproveitou as oportunidades, a mecanização veio de encontro para auxiliar esses produtores nesse novo processo, sem sombra de dúvidas. Seu Reimar, gostaria inicialmente que o senhor relatasse um breve histórico da Pinhalense, contar para a gente também quando ela chegou na Bahia, em quais locais ela está atuando hoje no estado.
Perfeito, Mário. A Pinhalense, ela é uma indústria que foi fundada na década de 50. Nós somos de 1950, quando nós começamos a nossa história. E inicialmente começamos no estado de São Paulo, com o foco de atender os produtores paulistas e também o estado do Paraná, que na época, na década de 50, era muito forte na produção de café. E gradativamente a Pinhalense foi evoluindo em outras regiões, em outros estados, e rapidamente ela chegou no estado da Bahia, ainda no início dos anos 70. Nós já começamos a atuar na Bahia também. Então, nós fomos levados pela cafeicultura e pela cacauicultura no estado da Bahia. Então, no início dos anos 70, nós começamos a trabalhar, são mais de 40 anos trabalhando na Bahia. Hoje, no estado baiano, nós estamos em todas as regiões do estado baiano, oeste baiano, a região de Barreiras, Luiz Eduardo, aí no Planalto de Conquista, a região de Piatã, Chapada Diamantina, o sul da Bahia, na região do Conilon e do Cacau e Pimenta do Reino, que nós atuamos também. Então, são áreas onde a Pinhalense está muito presente e vem desempenhando um trabalho há mais de 40 anos aí no estado da Bahia. Nessa evolução que nós tivemos, não só no Brasil, não só na Bahia, mas nós acabamos estando presentes também em todas as regiões produtoras de café, que é a nossa principal cultura. A Pinhalense, como você sabe, nós trabalhamos com café, cacau, feijão, castanha, pimenta do reino, outros cereais e outras sementes que requerem processamento pós-colheita. E hoje, para você ter uma ideia, nós já cobrimos mais de 100 países. A Pinhalense exporta hoje máquinas para mais de 100 países. Então, a nossa história, esse ano nós estamos comemorando 70 anos de história. Então, é uma bela história desenvolvendo tecnologia ao redor do mundo. Isso é bom, inclusive a questão de exportação de máquinas, né? Isso é um dado que eu nem tinha essa informação, não sabia que ela atuava também com a exportação de máquinas. Mais de 100 países hoje já, Mário. Maravilha, maravilha. É bom porque a indústria brasileira, nacional, né? Isso para o agronegócio é muito, muito importante. Senhor Aymar, e assim, no caso da Bahia, ela cultiva variedades de café arábica e conilon. Aí, do plantio à colheita, quais são as fases mais importantes para realizar a mecanização do café? Nós temos dois tipos de mecanização, tanto para o arábica como para o conilon. A Pinhalense, ela atua na mecanização do processamento de colheita em arábica. Nós trabalhamos com colheitadeiras automotrizes e tracionadas para o mercado de café arábica. E no mercado do conilon nós temos as recolhedoras. Nós temos um grande lançamento agora, que é a recolhedora de café conilon, que permitiu e viabiliza o produtor de conilon fazer o processo de poda ao mesmo tempo que ele está fazendo o processo de colheita. Então, nós temos um equipamento conhecido como Robusta, é o nome da máquina, que é uma alusão ao café conilon, e ela tem trabalhado no sul do estado, onde nós temos o café conilon bastante distribuído lá, com um crescimento muito forte. Os produtores do sul do estado baiano têm utilizado muito da nossa tecnologia para facilitar o processo de colheita. E além da colheita, como você bem sabe, a Pinhalense ela atua fortemente no processamento pós-colheita. E tanto a arábica quanto o conilon, nós temos equipamentos para as diversas fases do processamento pós-colheita. Mas com foco colheita, tanto a arábica quanto o conilon, nós atuamos fortemente nesses dois mercados, equipamentos para os dois. Entendi. No caso desse Robusta, você falou que o pessoal está usando no café conilon. Ele foi feito especificamente para essa variedade do café? Foi uma tecnologia, uma máquina que nós desenvolvemos especificamente para o café conilon. Ela é uma máquina muito interessante, ela tem como propósito auxiliar o produtor no processo de colheita. Então, o produtor ele distribui lonas de 60 a 70 metros de comprimento nas linhas do cafeeiro, equivalente aos panos, e ele efetua a colheita do café por meio de poda no café conilon. Então, nesse momento, ele vai antecipando a poda da lavoura e colhe os galhos com produção e, ao mesmo tempo, faz a poda. Esses galhos
caem sobre essas lonas e a máquina recolhe essas lonas que se estendem lá por esses 60, 70 metros, e então ela acaba recolhendo todo esse café com galhos e folhas, tritura os galhos, separa os grãos, faz um processo de abanação e entrega o café separado, abanado, já dentro de uma carreta que pode ser encaminhado para o processamento pós-colheita. Tem ajudado muito o crescimento do café Conilon no sul do estado, onde os produtores conseguem com isso mecanizar a colheita do café Conilon. Entendi. Aproveitar para agradecer as pessoas que já estão acompanhando a gente aqui na nossa live. Quiser enviar pergunta, comentário, pode enviar que a gente vai estar falando aqui também. Alguma pergunta específica para o seu Remar de Andrade, presidente da Pinhalense. Só falando um pouco mais dessa máquina, seu Remar, ela aumenta o ganho de produtividade e também de tempo em quantos por cento, mais ou menos? Os produtores que têm utilizado dessa tecnologia, eles têm reduzido, em média, 60% a demanda por mão de obra. Então, as propriedades que têm adotado essa tecnologia, eles têm conseguido trabalhar com um efetivo de pessoas em torno de 40% do que deveria ser, ou seja, uma redução de 60% da mão de obra, tornando assim a cafeicultura do Conilon com uma maior facilidade de crescimento e uma maior competitividade, porque reduz fortemente os custos para isso. Entendi. Qual o tempo médio da durabilidade dela, do tempo de uso que o produtor rural ele tem, por exemplo, ele pegando uma máquina nova hoje, por exemplo? Olha, o produtor hoje que adquire um equipamento como esse, um equipamento novo, ele trabalha seguramente, nós temos acompanhado, assim, naturalmente a máquina é nova, não temos máquinas antigas no mercado trabalhando, mas é uma máquina que seguramente vai trabalhar aí por 10 anos na propriedade do produtor, fazendo as manutenções de forma adequada. É uma máquina muito robusta, então é uma máquina que está preparada para suportar várias safras, mediante naturalmente, é um bom processo de manutenção, auxiliando esses produtores. Hoje nós temos aí na Bahia vários produtores, clientes nossos que já obtiveram essa máquina, e algumas propriedades têm várias máquinas já na mesma propriedade trabalhando com várias máquinas ao mesmo tempo. É muito interessante essa tecnologia e oportunidade de produtor de Conilon, porque, veja você, mais do que a máquina dentro do processo de colheita, ele ganha a atividade posterior, que seria a atividade de poda, posterior à atividade de colheita. Então, ela traz outros benefícios para o produtor de Conilon. Entendi. Já tem uma pergunta aqui de Arthur Bertini. Em quanto tempo a máquina faz por hectare? Arthur, obrigado pela pergunta. A máquina ela recolhe uma lona de 60, 70 metros em torno... Oi, desculpe. Só corrigindo o nome dele, Arthur Lambertini, que eu li rápido aqui. Perfeito. Então, a máquina, como eu estava falando, ela recolhe uma lona de 60 metros em torno de 2 minutos. E aí a velocidade por hectare vai depender muito mais da dinâmica da propriedade, a dinâmica logística em pegar esse café que está sendo colhido e levar esse café para a unidade de processamento, para os secadores. O processo é muito rápido. Uma máquina dessa, em média, nas propriedades, ela bate 15 até 20 lonas, dependendo do turno de trabalho, no mesmo dia de trabalho. Entendi. No caso, quais são as outras necessidades do pessoal da cafeicultura e o que tem surgido aí para ajudar em termos de tecnologia? Além dessa que o senhor já falou. Isso, então, além da colheita mecânica para a arábica, que tem o mesmo propósito do Conilon, reduzir mão de obra, reduzir custo de colheita, e eu sempre enfatizo que a mecanização da colheita, ela ajuda muito a cafeicultura brasileira a se tornar muito competitiva no mundo e sustentável, porque as propriedades estão crescendo no Brasil, e nós sabemos que a disponibilidade de mão de obra não acompanha esse crescimento. Em algumas regiões, para algumas situações, a disponibilidade de mão de obra é um grande limitante do crescimento da cafeicultura. E a mecanização da colheita, ela é a grande alternativa
que o produtor tem para conseguir expandir a sua área, aumentar a sua área e ser competitivo. Lembrando que os outros países, eles não têm a mecanização dentro do processo de colheita, o seu processo de colheita é bem mais oneroso, então é um grande diferencial para o Brasil. Além da mecanização da colheita, hoje a tecnologia e o avanço da tecnologia ele tem crescido muito na cafeicultura dentro do processamento pós-colheita. São tecnologias que envolvem a qualidade de secagem, o controle de secagem, a rastreabilidade dos cafés, o processo de rebenefício e liga dos cafés. Então existe uma série de tecnologias hoje que estão sendo embarcadas nos equipamentos e que têm permitido que os produtores tenham ganhos tanto de qualidade como redução de custo, segurança e rastreabilidade, em especial na qualidade final dos seus produtos. Nós temos vários exemplos que eu poderia te citar que acabam ajudando o cafeicultor a agregar mais valor na sua produção e ter efetivos ganhos dentro do seu processamento. No caso, o senhor estava falando já de tecnologia, eu quero entrar no assunto de agricultura de precisão, especificamente na cafeicultura de precisão, que é um assunto, inclusive, que eu estou fazendo pós-graduação também, então me interesso bastante. Quero saber do senhor o que é que a Pinhalense oferece em termos de equipamento voltado para a agricultura de precisão, tanto na parte do plantio quanto também na colheita e no beneficiamento. Então, Mário, essa questão ela é muito interessante porque a grande maioria das pessoas, quando leem a frase tecnologia e agricultura de precisão, naturalmente se reportam aos drones, se reportam a GPS, a sensoriamento remoto, georreferenciamento. Normalmente isso é o que vem à cabeça de grande parte dos produtores. Então nós temos visto na cafeicultura esse tipo de tecnologia do georreferenciamento, do plantio, da adubação, e que hoje começa a ser introduzido também nas colheitadeiras, mensurando o volume de café colhido por área e correlacionando com os dados daquelas propriedades que já têm esse georreferenciamento do ponto de vista de solos, de manejo agronômico. Mas tem todo um outro lado de muita tecnologia onde os produtores e as pessoas às vezes acabam não criando esse paralelo, que é justamente no processamento pós-colheita e no rebenefício. Para você ter uma ideia hoje, no processamento pós-colheita, a Pinhalense desenvolveu tecnologias de controle de secagem, tanto para arábica como para conilon. Nós temos o CSP, que é um controlador eletrônico de secagem, onde o produtor ele pode desenhar sua curva de secagem dentro do seu secador, do seu equipamento, pré-configurar algumas curvas mediante as qualidades que ele deseja. Ele pode ter, por exemplo, uma curva para um café verde, uma curva para um cereja natural, outra curva para um cereja descascado. E na hora que esse café entra dentro do secador, ele simplesmente digita qual é a curva que ele pré-definiu e o secador controla toda a alimentação de palha, de combustível, no caso, caldeira ou fornalha dedicada para cada secador, controlando o período, o tempo e a uniformidade de secagem do café que está lá dentro. Com isso, esse produtor acaba sendo mais sustentável, porque ele gasta menos lenha, ele consegue manter uma qualidade final, um padrão de seca melhor. Então, em secagem, por exemplo, nós poderíamos exemplificar isso quando nós olhamos para o beneficiamento úmido. Os despolpadores hoje, de baixo consumo de água, eles já têm controladores eletrônicos também que conseguem dosar a injeção de água dentro da máquina mediante a necessidade de cada grão, um grão mais passa, um grão mais cereja. Então isso traz uma série de benefícios para esses produtores. E no ambiente também dessa mesma tecnologia, nesse mesmo sentido de rebenefício, hoje é muito importante citar os grandes armazéns e os armazéns que nascem com automação, com rastreabilidade total dos seus lotes. Então é uma tecnologia de precisão
que garante ao produtor a rastreabilidade do lote que está dentro do armazém, processos de automação que garantem a qualidade da blendagem, o sistema de ligas perfeitas, aonde a dosagem hoje ela é totalmente eletrônica e não existe mais a subjetividade do momento do despejo e sim a garantia dos blends no momento do embarque. Então, é uma série de benefícios que essa tecnologia traz para esses produtores e exportadores, no caso, que exportam seus cafés e necessitam de uma rastreabilidade do seu processo, né? Entendi. No caso da secagem que você falou aí, e relacionado também com os tipos de café. Cada tipo de café tem um grau, no caso que a máquina ela aceita, como é que funciona essa questão? Ou é o próprio produtor que ele diz quanto que deve ser regulado ali? O equipamento ele vem pré-configurado com curvas sugeridas pela Pinhalense, curvas de secagem, para quem adota o CSP, que é o controlador de secagem. E ele tem também um campo em aberto para que o produtor possa configurar a sua curva de secagem. Nós temos exemplos hoje já de sucesso tanto em arábica quanto em conilon. Os dois tipos de café, os diferentes cafés, estabeleceram esse sistema de controle de secagem da Pinhalense e com esse sistema eles conseguem garantir uma qualidade superior do produto final. Ganha-se muito em aspecto. Conforme eu lhe falei, além da economia de lenha e de tempo de secagem, há uma qualidade em aspecto de grão que é fundamental para a agregação de valor. Só para citar um exemplo, então, por exemplo, num café cereja, os produtores eles pré-definem uma secagem de 30 horas, por exemplo, e nas primeiras 10 horas ele inicia uma secagem em torno de 30 graus, na massa de grãos e o sistema controla a temperatura da massa de grãos e a temperatura da fonte de calor. No meio da secagem, eles elevam a temperatura para a faixa de 40 até 45 graus em alguns casos e nas últimas 10 horas de secagem reduz novamente essa temperatura para 30 graus. Então essa curva ao longo do processo de secagem garante ao produtor uma velocidade constante do processo de extração dessa umidade e com isso o grão ele não fica manchado, ele fica com um aspecto superior. Quando feito na mão, o que acaba acontecendo nas propriedades é que as pessoas elas acabam com do que deve, mais palha do que deve, e aí a temperatura em alguns momentos tem picos e aí danifica a célula do grão e perde com qualidade, ou em alguns períodos mais longos a temperatura cai muito abaixo do que deveria estar, e aí aquele período de secagem que poderia ser de 30 horas, por exemplo, ele vai a 40, 45 horas, perdendo eficiência de secagem. Então, traz uma série de benefícios essas curvas de secagem, e diversos produtores, conforme eu lhe falei, tanto em arábica como em conilon, têm utilizado do CSP como uma grande tecnologia hoje embarcada no processo de secagem. Interessante isso daí. Ainda sobre essa questão da agricultura de precisão, com relação à aplicação de insumos a taxas variáveis, né, de fertilizantes, adubos ou produtos químicos, a Pinhalense ela tem equipamentos voltados para isso também? Não, nós não temos equipamentos atrelados ao conceito de aplicação de fertilizantes ou mesmo insumos fitossanitários, por exemplo, pulverizadores que possam trabalhar com taxa variável, adubadeiras ou corretoras, né, equipamentos que possam estar distribuindo corretivos de solo que trabalham com taxas variáveis. O único equipamento que nós trabalhamos com alimentação de taxa variável é justamente a parte de secagem, onde nós controlamos a taxa variável de alimentação da fonte combustível lá dentro. Na grande maioria dos casos, quando palha, nós controlamos o volume de palha de forma variável dentro do processo, e quando utilizado caldeira como fonte de calor, nós temos dentro dos nossos controladores válvulas que controlam essa taxa variável de injeção de mais ou menos água com temperaturas diferentes, então permitindo assim um controle da temperatura final de seca na massa de grãos.
mas fertilizantes e equipamentos antes do processo de colheita, nós não trabalhamos com essa linha de equipamentos. O único equipamento dessa linha que nós trabalhamos são as trinchas, que trabalham no manejo do mato, faz toda a parte de trituração de mato, mas também não requerem controles variáveis de dosagem. Entendi. Na parte da produção, no caso, a Piauiense tem algumas colhedoras, né? Inclusive, a gente já fez reportagem no início do ano sobre um produtor de Barreiras, né? Não, de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, que ele teve uma chuva que antecipou a colheita dele. Então ele estava usando, inclusive, o maquinário da Piauiense para fazer essa colheita. E assim, eu tenho lido algumas coisas a respeito também da colheita do maquinário usado na agricultura de precisão, na cafeicultura. Aí eu tenho visto, assim, sentido falta, no caso, de equipamentos que, por meio de sensores, possam detectar a quantidade de grãos que está entrando ali na colhedora. A Piauiense, ela já está desenvolvendo algum tipo de trabalho nesse sentido? Então, você citou um exemplo muito interessante, que foi a fazenda do Guto, lá de Luiz Eduardo, da região do oeste baiano, que ele surpreendeu a todos nesse ano de 2020, quando ele iniciou a sua colheita ainda no mês de janeiro, logo no começo do ano, e muitos acreditavam que aquelas imagens e aqueles vídeos não eram verdadeiros, mas sim, era uma verdade. É um produtor muito tecnológico, muito tecnificado, é um grande cliente nosso, que por meio de fertilizantes e irrigação e o manejo agronômico da sua lavoura, ele conseguiu, na região do oeste baiano, antecipar o início da sua colheita. E as nossas colheitadeiras que trabalham na fazenda dele, a PEMIL, que são as colheitadeiras automotrizes nossas, estavam no começo do ano já colhendo o café da fazenda dele, lá em Luiz Eduardo, na sua plenitude, com grande percentual de cereja. Nós acreditamos sim que o futuro próximo, as máquinas de colheita, elas deverão estar sendo sensoriadas para que o produtor, em tempo real, passe a ter dados do volume de café colhido em cada um dos seus respectivos talhões e, consequentemente, possa correlacionar com as suas planilhas e o seu mapeamento de solo e de fertilização, para que ele possa estar numa próxima safra utilizando esses dados dentro desse processo de evolução, porque o grande negócio da agricultura de precisão é você conseguir correlacionar os dados de colheita. Então, nós estamos acreditando que esse é o próximo passo que vem agora, de sensoriar os equipamentos para, num primeiro momento, nós conhecermos o volume colhido em tempo real para cada uma das áreas onde as nossas colheitadeiras estão trabalhando. E nós, sim, imaginamos num futuro não tão distante, conseguirmos também, através de sensores ópticos, fazer um levantamento do percentual de maturação, para que essa informação possa ser rica para o produtor utilizar dentro do seu manejo de processamento e da qualidade que ele deseja fazer. Ele tendo a informação em tempo real, não só da produção, mas também da maturação, ele pode tomar uma série de decisões dentro do seu processamento, por fazer um café natural, por fazer um café despolpado, enfim, qualquer outra tecnologia que ele julgue importante naquele momento. Então, nós acreditamos que esse futuro ele é próximo. Maravilha, tomara que seja bem próximo mesmo, porque é algo que o pessoal, pelo que eu converso, assim, o pessoal pergunta, fala muito, e alguns artigos também abordam essa questão. Inclusive, o pessoal comenta a respeito dessa questão dos sensores, por exemplo, que seria um custo a mais nas máquinas. Pelo que o senhor está vendo aí, existe realmente esse custo a mais para, assim, deve existir, mas é muito, ou não vai fazer tanta diferença quando for implantada essa questão da implantação dos sensores, ou instalação, no caso, nas máquinas das colhedoras? Então, Mário, na verdade, quando a gente fala de custo e do custo de uma tecnologia, nós temos que sempre entender e avaliar o benefício disso, né? Então, toda a tecnologia de sensoriamento, ela vem progressivamente se tornando mais barata. À medida que ela vai popularizando no meio agrícola, os sensores que no passado
eram mais caros, eles vão ganhando formatações e aplicações agrícolas mais bem robustas, mais bem adequadas, e os custos do sensoriamento eles vêm caindo progressivamente. Então, eu diria que não é o custo do sensor que deverá ser avaliado no futuro, das máquinas que teriam um kit de monitoramento de produção, e sim o benefício que isso tem, porque não adianta você ter uma máquina com sensoriamento de dados de produção se nós não tivermos previamente falando de uma fazenda que já tem a agricultura de precisão baseada desde a sua análise de solo lá atrás, de todo o manejo agronômico, de espaçamento, de poda e outros benefícios que têm que ser correlacionados. E na hora que você começa a correlacionar todos esses benefícios, o custo do sensor ele é muito pequeno dentro do pacote de benefícios que o produtor tem. E a tendência no futuro é que isso se torne cada vez mais acessível aos diferentes produtores. Maravilha. A Pinhalense, para desenvolver as tecnologias, ela trabalha com alguma empresa parceira ou é o próprio núcleo de tecnologia da empresa que desenvolve esses futuros maquinários? Então, nós temos um time de engenharia muito robusto. Na verdade, nós temos dois times de engenharia dedicados dentro da empresa, um time de engenharia totalmente dedicado ao processamento pós-colheita e rebenefício, e um outro time de engenharia dedicado à mecanização agrícola. São times distintos. Além dos engenheiros próprios que nós temos para trabalhar com isso, nós temos também parcerias com algumas universidades que validam os nossos produtos e atuam de forma consultiva ou mesmo encampando alguns projetos de campo para tal, e empresas de consultoria especializada na validação e na produção, na performance dos equipamentos em campo. Então nós temos empresas parceiras e prestadoras de serviço para validação dos produtos, universidades que atuam conosco no em projetos mais ambiciosos do ponto de vista de inovação tecnológica e um corpo de engenharia muito robusto no desenvolvimento dos nossos equipamentos internos e dos equipamentos que nós colocamos no campo. E recentemente, o recente que eu digo, eu já estou falando agora dessa última década, desses últimos 10 anos, nós iniciamos um processo de automação interno dentro da empresa. No passado era um processo terceirizado e hoje nós temos um departamento próprio de desenvolvimento de tecnologia, de digital, de software, de programação e de automação totalmente próprio hoje dentro da empresa também. Então nós temos condição de intercambiar essas informações com muita velocidade. E um dado interessante, Mário, que a Pinhalense acaba tendo, como eu falei para você no início, ao longo da nossa história nós fomos desbravando novas fronteiras e hoje distribuídos em mais de 100 países, nós temos uma capacidade de conhecer e intercambiar informações do que acontece ao redor do mundo com uma velocidade muito grande. E isso nos permite trazer informação e tecnologia de fora para dentro do Brasil e vice-versa, e fazer com que o nosso processo de desenvolvimento e de validação de equipamentos possa ter uma dinâmica ao redor de todo o ano. Nós não precisamos esperar a safra brasileira do próximo ano para conseguir desenvolvê-lo, porque nós desenvolvemos máquinas aqui nessa safra e terminada a safra do Brasil, nós vamos com essas máquinas para a América Central, para a Ásia, para a África, que tem tempos de colheita e de processamento diferente, e isso nos dá uma vantagem competitiva, uma velocidade de desenvolvimento muito grande. Maravilha. Isso é importante estar sempre movimentando, porque a tecnologia a gente sabe, né? Sempre tem novidades, sempre tem necessidades também dos produtores e tem que ser assim mesmo. É verdade. Senão acaba parando, né? Então não evolui. Né? Então o trabalho tem que ser constante em busca de novas possibilidades de produção, de colheita, para tornar o trabalho do produtor mais rentável, né? Com menos custoso também. Né? E também com respeito ao meio ambiente, né? Algo que tem que ser também sempre lembrado hoje
no setor do agronegócio, que a gente, aliado à tecnologia, né, e eu vejo isso muito presente na agricultura de precisão, por isso eu gosto tanto também, que a agricultura de precisão contribui também para fazer com que o meio ambiente possa ser mais respeitado, no caso, ser mais cuidado no agronegócio. Já faz o papel, o setor já faz o papel dele, né, cuidando do meio ambiente, e com os avanços da agricultura de precisão isso tem sido feito mais ainda. Justamente, correto. É justamente isso que você estava falando, e esse é o nosso compromisso. Sim. É o compromisso com o futuro do homem do campo. É o compromisso que nos permitiu em 70 anos, são mais de 7 décadas, levando esse tipo de alternativa e solução para o homem do campo, justamente para melhorar a vida do homem do campo, que eu acho que esse é o segredo hoje. A tecnologia está aí para isso, e nós temos que, com muita velocidade, disponibilizar isso para todos e, de alguma maneira, viabilizar para os diferentes tamanhos de propriedades e pessoas. Maravilha. Eu ia perguntar, se eu falou agora o que eu ia perguntar. A agricultura de precisão, a gente tem um conceito, a gente não, mas algumas pessoas, né, de ser voltado para o médio e grande produtor. Para o pequeno produtor, o que é que a Piauiense trabalha em termos de tecnologia voltado para esse público? A agricultura de precisão para o pequeno produtor, ela ainda é isoladamente um produto não tão acessível para esse pequeno produtor, que ele ainda, antes da tecnologia de precisão, ele ainda carece do próprio equipamento para que ele possa processar mecanicamente, ter uma tecnologia mecânica antes dele caminhar para a agricultura de precisão. De contrapartida, nós temos atuado com algumas associações e cooperativas que acabam criando usinas coletivas de processamento que beneficiam um grande número de produtores com alta tecnologia. Recentemente, nós montamos a maior unidade de processamento de café da Colômbia numa cooperativa chamada Cooperativa de Los Andes, que fica na Colômbia, que ela atua justamente com os pequenos produtores colombianos. E essa usina ela é totalmente tecnológica, rastreada, com o EcoSuper, que é uma nova tecnologia de despolpamento, com os controladores de injeção de água, e é uma forma que nós temos, através das associações, a levar essa tecnologia a pequenos produtores que teriam dificuldade a conseguir acessar isso e galgar, eventualmente, até mercados mais promissores com um café mais bem trabalhado. Então, nós enxergamos que o caminho para isso é por meio de associações e propriedades, de propriedades coletivas. Entendi. No caso de mais rentabilidade, né, de agregar valor à produção, com o uso de tecnologias que são oferecidas pela Piauiense, né, como que a empresa tem percebido isso, tem o retorno, né, do produtor com relação a essa rentabilidade de fazer com que ele tenha maior ganho? Em quantos por cento tem sido aí? Mário, hoje nós temos percebendo, assim, existem dois cenários que são importantes para nós entendermos quando nós falamos disso. Primeiro, eu gostaria de dividir Arábica e Conilon. Então, quando nós olhamos o Arábica, que tem uma história buscando agregação de valor, vamos dizer assim, mais antiga que o Conilon. O Conilon é um produto ainda jovem, né, recente, na cafeicultura brasileira. Então, o Arábica, que vem há mais anos acreditando na tecnologia, investindo mais em tecnologia, buscando agregar qualidade e sustentabilidade, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico também, ele vem trabalhando há mais tempo com isso. Nós temos percebido nos nossos clientes de Arábica duas vertentes. O cliente de Arábica que consegue fazer uma otimização estrutural quando ele adota mais tecnologia no seu processamento. Tem o aspecto da redução de custo no processo de colheita e você tem o aspecto
da otimização infraestrutural no processamento pós-colheita. Quando o produtor ele passa a ter uma estrutura de processamento pós-colheita própria e a colheita própria, com equipamentos próprios, ele passa a dominar a dinâmica de colheita. E quando ele domina a dinâmica de colheita, ele consegue reduzir a exposição que ele tem aos riscos, ele consegue dosar o tempo e o período de colheita que ele quer processar o café dele, projetar o quanto de café com qualidade superior e cereja que ele quer fazer e, consequentemente, ele aumenta a qualidade do seu café. E quando ele aumenta a qualidade do seu café, ele levanta o preço médio de venda. Dentro do ambiente do Arábica, você tem aqueles produtores que não estão tão focados na qualidade como um diferencial de ganho, mas eles adotam essas tecnologias de processamento com o objetivo de redução de volume, agilização de processo e redução de custo de processamento. Imagine você, nos dias de hoje, um produtor de café tentando secar café ao sol, dependendo das condições climáticas, um produtor de café colhendo 100% manual, dependendo da mão de obra e da disponibilidade das pessoas, o tamanho da estrutura necessária para isso, o tempo necessário para tudo isso e o tempo que levaria para uma colheita. Eu só conheço uma região no Brasil, Barra do Choça, aí próximo a vocês, e a Caatinga, né, um pouco ao lado ali de Barra do Choça, que permite os produtores aí do Planalto de Conquista a eles colherem o café no Planalto de Conquista, uma área, uma região que tem um índice pluviométrico durante o período de colheita, e depois levam para Caatinga, ali na próxima Barra do Choça, que é uma zona onde não chove. Em Anagé. Correto? Ali na região de Anagé. Eu tive lá alguns anos atrás fazendo uma palestra. Para secar o café, o pessoal faz isso mesmo. Isso. Mas só dar um parêntese, isso aí já está mudando, já que o pessoal da Copmac, né, a Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense, eles estão fazendo uma reversão. Inclusive a cooperativa teve uma mudança muito grande, uma reestruturação que em breve aí vai ser anunciando essas novidades, mas eles já vão estar fazendo inclusive a exportação diretamente da própria cooperativa sem precisar passar por outros lugares para beneficiar o café. Está bem legal lá. Fantástico, maravilha isso. E o que é importante dentro disso? Que é justamente essa segunda vertente. Então, aquele produtor que ele já tem mais domínio daquilo que está fazendo, como a cooperativa está levando para os seus cooperados e cafeicultores da região, o que começa a acontecer? Você tem mais domínio sobre o processamento, você se sente mais seguro na qualidade final que você pode apresentar e, consequentemente, você fica mais inspirado e encorajado em fazer exportações, assinar contratos de médio e longo prazo para 2, 3 anos à frente, porque você tem segurança que você vai produzir aquele café. E o outro lado, não só daquele que quer ter o domínio sobre o processamento, é o incremento da qualidade. Você tem aí benefícios e vantagens financeiras com o incremento da qualidade. Nós poderíamos falar aí nos últimos anos, concursos de café que chegaram a pagar 10, 15 mil reais uma saca de café, naturalmente para um microlote, mas esses preços foram alcançados no mercado. E quando você sai do universo e desse mundo dos concursos e de preços muito diferenciados e vem para um mercado real, nós conhecemos e temos uma série de clientes, e vocês têm aí no Planalto de Conquista, região de Piatã, próximo a vocês, uma região extraordinária na produção da qualidade dos cafés especiais, também a própria Chapada Diamantina tem feito cafés espetaculares. Taquara também. Justamente, Taquara, toda essa região. E esses cafés que assim são produzidos, os produtores vêm exportando esses cafés e alcançando excelentes remunerações. Nós temos uma série de clientes que conseguem, numa média da sua... Aumenta de 300% Isso, no preço da saca. Justamente. Já fiz live com o pessoal, eles relataram isso. Então, o aumento ele é significativo para alguns lotes e na média da propriedade ele consegue levantar 200, 300, 500 reais o preço médio de venda por saca de café, de incremento na média dos seus cafés.
Então, existe uma série de benefícios que a adoção de tecnologias do processamento traz para o cafeicultor brasileiro, aumentando essa competitividade internacional. Quando você olha para o mercado do Conilon, conforme eu falei, é uma história um pouco mais recente, e o produtor do Conilon, ele passa hoje por um processo de transformação pela qualidade. Na verdade, isso já vem acontecendo há alguns anos. No Espírito Santo existiu e existe, né, uma série de produtores que acreditam muito em qualidade, vêm investindo na qualidade, têm feito cafés extraordinários, inclusive cafés despolpados, Conilon, alcançando valores também muito atrativos, e agora seguido pelos robustas amazônicos, a turma de Rondônia, que tem feito um café extraordinário também, começam a exportar diretamente esse café. E qual é o grande benefício dessa história? Quando você não tem um processo que entrega volume e qualidade, você não atrai comprador, exportador suficiente, porque você não dá sustentabilidade a esse mercado para que pessoas apostem e acreditem nisso, cooperativas, exportadores e torrefadores. A partir do momento que você aumenta o volume de propriedades que tem um volume e qualidade superior, no caso do Conilon, você passa a atrair agora grandes exportadores, que é o que aconteceu nesses últimos anos, e começa a atrair também torrefações que antes não vinham acessar esses perfis de cafés, buscavam outras origens ao redor do mundo, e agora passam a utilizar o café Conilon e o Robusta brasileiro nos seus blends, nas suas cafeterias, como um café único dentro da xícara, e isso vai abrir uma grande oportunidade, uma grande vertente para esses produtores de café Conilon no Brasil, sem sombra de dúvidas. E eu acho que Espírito Santo e Rondônia serão grandes protagonistas, e o sul da Bahia, que vem crescendo fortemente na produção de Conilon, está pegando carona no que está acontecendo ali no Espírito Santo, pela proximidade. E os produtores ali do sul da Bahia, eu que conheço muito aí o sul da Bahia, eu vou todos os anos, eu estou aí, tenho grandes amigos no sul da Bahia, e eu tenho percebido essa transformação que está acontecendo, e eu não tenho dúvida que pelo perfil das grandes propriedades baianas aí de café Conilon, nós vamos ver em breve o café Conilon baiano sendo destacado aí também entre os melhores cafés do Brasil, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Eu fiz esses dias uma live só complementando, né, com o presidente da Só Café, né, que é o seu João Lopes. Ele falou sobre a parte do arábica e também na parte do Conilon. Conversou com o pesquisador Abrão Carlos Verdim. Ele é do setor de café do INCAPé, do Espírito Santo. Então, assim, foi uma live muito legal. Ele falou sobre café especial na parte de Conilon, da produção. Falou também sobre, tanto na área do Espírito Santo, quanto na região do extremo sul da Bahia. Somente Teixeira de Freitas, onde o pessoal, inclusive, já faz concursos regionais de qualidade do café. Então, foi uma live bem proveitosa, voltada mesmo para, no meu caso, para conhecer um pouco mais sobre essa questão do café qualidade Conilon, que eu comecei a aprender mais agora. E para também incentivar, né, outros produtores a estar desenvolvendo um trabalho nesse sentido também. Principalmente pelo exemplo que a gente tem visto com o pessoal da produção do Arábica na região da Chapada Diamantina, como o senhor citou. É um ganho muito grande, pequenos produtores, né? É o pessoal que vendia a saca aí por 300, 350, tá vendendo aí por até cerca de 1.300 mais ou menos a saca de café. Então é um ganho muito grande, é melhor focar, né, como o pessoal está fazendo lá, na qualidade do que na quantidade. Justamente, Mário, nós temos percebido isso, e o momento que nós estamos vivendo é um momento de transição. Há alguns anos atrás, quando eu visitava as áreas ali do extremo sul baiano, não só a região de Teixeira, mas de Teixeira até o Nápoles ali em cima, todo aquele cinturão de produção de café Conilon, alguns anos atrás não tinha-se uma preocupação com a qualidade da forma que se tem hoje. Então hoje é muito comum nós conversarmos com produtores ali dessa região que discutem, e técnicos e pesquisadores que falam já o ambiente sobre a qualidade, a questão do fogo direto, do fogo indireto, da temperatura de secagem. Em alguns casos já se cita e começa a se discutir
a possibilidade do despolpamento. Nós temos aí conduzido projetos com alguns exportadores que estão com um olhar especial para aquela região, para o crescimento daquela região e para a qualidade dos cafés que saem do extremo sul baiano. Então é um momento de transição e é uma transição virtuosa para a Bahia, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Voltar sobre a questão da tecnologia. O Simaquinário, na parte do beneficiamento da secagem, por exemplo, da torrefação, enquanto contribui, vamos dizer assim, para fazer com que o café ele seja de maior qualidade, esse maquinário da Pinhalense? Mário, os equipamentos que nós produzimos, em especial, eles estão diretamente associados à qualidade. Não é à toa que grande parte dos finalistas e a grande maioria dos finalistas dos concursos de café, tanto em Arábica quanto em Conilon, são clientes da Pinhalense, possuem equipamentos da Pinhalense, porque justamente os equipamentos de processamento pós-colheita, a uniformidade de seca dos secadores e agora os secadores com a tecnologia do CSP, que é o controlador de seca digital, permite uma maior uniformidade do grão, um melhor aspecto e um resultado final de bebida superior. Isso traz um benefício para o produtor, não resta dúvida alguma. Você sabe muito bem que se nós pegarmos um grão verde e secarmos um grão verde com uma temperatura elevada, esse grão verde provavelmente se tornará um defeito preto-verde. E esse defeito preto-verde, ele vai aumentar o índice de catação, ele vai perder peso, ele vai trazer uma série de problemas para a comercialização do café. Então, a secagem adequada, temperaturas adequadas, a isenção do cheiro de fumaça por uma tecnologia no sistema de geração de calor dos secadores, faz com que os produtores agreguem valor, faz com que esse café tenha um diferencial no mercado. Já no benefício e rebenefício do café, a precisão e a qualidade de separação dos grãos faz toda a diferença. Quem hoje pensa em exportar grão e quem já está envolvido com o processo de exportação sabe o quanto o mercado lá fora é exigente, o quanto necessita-se um fluxo dentro dos armazéns e das unidades de preparo capazes de conseguir dar ao armazém diferentes alternativas para conseguir processar esse café, porque cada safra é uma safra, cada safra tem uma demanda diferente e essas demandas diferentes exigem regulagens diferentes e só realmente esses equipamentos com essas características conseguem fazer isso. Hoje, a tecnologia embarcada do sistema de automação, conforme eu falei para você, garante uma grande repetibilidade desse processo, uma segurança dentro do processo, uma rastreabilidade dos lotes, fazendo com que aquele café que está sendo blendado, que está sendo ofertado para o mercado, efetivamente consiga atingir as demandas dos exportadores. Então, é fundamental o produtor que está de olho no mercado lá fora, não só investir no processo de secagem com qualidade e a diferença dos equipamentos para conseguir entregar esse café para ele, mas também no beneficiamento, ter estruturas de beneficiamento que sejam completas e consigam fazer os diferentes blends, fazer os diferentes tipos de processamento, porque você tem safras que a dificuldade de você tirar alguns defeitos, ela é muito pronunciada. Entendi. Teve um comentário aqui de Irã Sampaio, ele disse que o café Conilon de qualidade está em futuro próximo, né, com excelentes colocações. Grato, Irã, por sua participação. A gente está chegando ao nosso final da live, faltam 5 minutos. Agradecer as pessoas que estão aqui participando. Se alguém quiser enviar alguma pergunta, aí ainda dá tempo, né? E a gente aproveitar para iniciar os agradecimentos ao senhor e também perguntar assim nessa questão sobre
de compra, né, para a pessoa comprar os maquinários da Penhalense. Ela trabalha com parceria com algum banco para financiamento. Quais o tipo de facilidade, vamos dizer assim, que a empresa oferece para o produtor para comprar essas máquinas? Perfeito. Primeiro, só concordando com o Ivan, né? Que falou do futuro próximo Isso, da Irã. Irã. O Irã que falou do futuro próximo da qualidade do Conilon. Eu acho que o futuro já chegou. Já existem produtores que estão já aproveitando desse momento e o futuro é vermos mais e mais produtores desfrutando desse mercado. Eu acho que essa é a mensagem do Café Conilon. O Irã está correto. Para o produtor que deseja adquirir os nossos equipamentos, toda a linha de equipamentos da Pinhalense, ela está cadastrada no BNDES para as diferentes modalidades de financiamento. Então, todo e qualquer produtor, um pequeno produtor que utilize as linhas do Pronaf, Mais Alimentos, Pronamp, os equipamentos estão todos cadastrados, equipamentos de pequeno porte. Os equipamentos de maior porte também estão todos cadastrados para as linhas PSI, PSA, para Moderfrota, Moderinfra, para todas as linhas. Então, aquele que estiver buscando linhas de crédito e financiamento bancário, qualquer um dos agentes bancários, Banco do Brasil, Sicoob, Santander, qualquer um dos bancos que o produtor tenha facilidade, ele vai ter os nossos equipamentos ali cadastrados para tal. Mas, além disso, a Pinhalense ela tem algumas campanhas próprias para atender esses produtores. Então, nós temos vendedores e representantes regionais distribuídos em todas as regiões. Aí, em Vitória da Conquista, nós temos escritório regional através do senhor Barreto, temos no extremo sul da Bahia, temos escritório com o senhor Mário Hernandes lá, no oeste baiano, com o senhor Antônio. Então, nós temos, sempre tem alguém da Pinhalense perto de um produtor. E além de condições de financiamento bancário, nós operamos muito nas plataformas de barter. Então, o produtor que não quiser fazer a compra com recursos próprios nas condições e prazos estendidos que campanhas de safra que a Pinhalense tem no mercado, eles podem lançar de financiamentos através de bancos e linhas de crédito do setor de bancos privados e bancos públicos. E se quiser diretamente com a Pinhalense fazer a troca do seu equipamento em café. Hoje, um produtor de café, para você ter uma ideia, compra um equipamento Pinhalense e paga em até 3 safras. E o mais interessante, essa primeira safra, hoje um produtor ele compra um equipamento nosso e começa a entregar café a partir de 2021. Então, ele chega em quase 4 anos em troca café para conseguir fazer isso. E momentos iguais a esse que nós estamos vivendo, de bons momentos e oportunidades que o mercado tem gerado para os produtores. Essa semana nós tivemos aí uma grande pressão, um grande volume de vendas de máquinas em troca em café, porque os produtores eles aproveitam o momento que a oportunidade que a Bolsa traz para ele para fechar o seu negócio e antecipa aquela compra que ele faria no ano que vem, no final do ano, e acaba travando o café com bons preços hoje e celebra bons negócios. A Pinhalense tem, então, todas essas ferramentas à disposição dos produtores. Maravilha, isso é muito importante porque faz com que o produtor tenha várias opções, né, para estar adquirindo algum maquinário que ele necessita ali para estar desenvolvendo melhor a sua produção. Eu agradecer as pessoas que estão aqui na live, mandando um joinha, palminha. Muito grato isso aí para a gente ter um retorno, né, do que a gente está falando aqui. Nosso objetivo, nossa AgroLive News aqui no nosso blog, a gente está sempre trazendo pessoas que possam estar levando informações para o produtor rural, seja na área de tecnologia, de maquinário ou na qualquer área do setor do agronegócio. A gente sabe que tem uma certa carência muito grande de informação no setor, né? Às vezes o produtor rural, ele até pela sua lida diária, né, ele acaba não tendo acesso a essas informações, e a gente busca com isso aqui tá fazendo com que ele possa se sentir mais atendido nesse sentido. Então eu vou deixar o agradecimento ao senhor, seu Rimar, para a gente finalizar a nossa live e agradecer as pessoas mais uma vez que estão aqui acompanhando a gente. Obrigado. 20 segundos aqui.
Obrigado, Mário. Obrigado a todos. O meu grande abraço a todos. Espero que todos fiquem, estejam muito bem nesse momento. E dizer que para nós também foi um grande prazer poder estar compartilhando um pouco dessa noite com vocês todos e algumas informações do nosso trabalho. Um grande abraço a todos.